O Bahia terá semana livre para treinos após domingo de folga. O Renato Paiva comandará 6 treinamentos antes de visitar o Internacional. Internacional esse que perdeu hoje, né, neste domingo, enquanto estou gravando esse vídeo, perdeu para o Grêmio de 3-1. O Bahia vai pegar o Internacional no próximo domingo, então tem uma semana livre para treino. O Bahia também repete menor pontuação após 7 rodadas nos pontos corridos. E em entrevista o Cauli reclama de gritos contra o Paiva, né? Segundo ele, isso é uma falta de respeito. Então são essas notícias que nós vamos tratar aqui nesse nosso canal Arquibancada JNS Futebol, canal esse que é feito para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço. Então, antes de continuar, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos notícias aqui do nosso Esquadrão de Aço, aqui no canal Arquibancada JNS Futebol. E também não esqueça de compartilhar e divulgar os nossos vídeos do nosso canal para seus amigos e para as suas amigas. E vamos ao vídeo. Bom, o Bahia terá semana livre para treinos após domingo de folga. O Renato Paiva vai comandar 6 treinamentos antes de visitar o Internacional. Conforme logística definida pelo clube para a semana, o elenco do Bahia atuou 2 vezes na semana, quarta e sábado, e ganhou este domingo 21 para descansar. 100 jogos para disputar no meio da semana, que terá calendário de competições internacionais, inclusive para o Internacional. O técnico Renato Paiva ganha tempo para treinar o time. De acordo com suas constantes afirmações, a falta de tempo para trabalhar a equipe é o principal fator para a demora na evolução dos jogos. Acho que senti os jogadores com cansaço do acumulado dos jogos. Os erros não forçados têm um pouco a ver com isso. Não com treino, praticamente não treinamos, é um ciclo de jogos pesados, disse Renato Paiva após empatar com o Goiás. Dessa vez, serão 6 dias consecutivos de treinamentos com bola, de segunda 22 até o sábado 27. O próximo compromisso do Bahia, data marcada para domingo 28, às 16 horas, no Beira-Rio, contra o Internacional. E a segunda notícia, o Bahia repete menor pontuação após 7 rodadas nos pontos corridos. Em 7 rodadas, o Bahia hoje tem exatamente 7 pontos. Se continuar nessa história aí, né, o Bahia vai fechar as rodadas, né? Claro que isso não vai acontecer, né, com 36, são 38 rodadas, 38 pontos, né, precisa de 45 pontos. Mas claro, estamos na 7ª rodada e o Bahia pode melhorar ainda. Bom, apesar de investimentos milionários, resultados em campos são inferiores aos dos últimos anos no recorte inicial do campeonato. O início de trajetória do Bahia na Série A de 2023 é completamente diferente do que se esperava. Com investimento milionário de quase 100 milhões somente em aquisição de atletas, o clube ainda não conseguiu engrenar tanto em desempenho e muito menos em resultados. Após 7 jogos já disputados, o tricolor tem apenas 33% de aproveitamento, muito pouco, não é isso? Com 2 triunfos, 1 empate e 4 derrotas, além de um saldo de 3 gols. Com apenas 7 pontos ganhos, o Bahia atualmente tem apenas 2 pontos a mais do que o primeiro time no Z4, que ainda jogará nessa rodada, né? Nessa rodada. Na verdade, né, o Internacional perdeu para o Grêmio, né? No momento que eu estou lendo isso aqui, o Internacional já perdeu para o Grêmio, então não consegue ultrapassar o Bahia, né? O Corinthians, que tem 5 pontos, se ganhasse, passaria para 8, também ultrapassaria o Bahia, também não ultrapassou. De certa forma,
esse pontinho aí do empate foi muito importante ainda, pelo menos não foi uma derrota, e que segurou o Bahia na 13ª posição. Então, o Bahia fecha a rodada, né? Mesmo tendo um jogo amanhã com o Cuiabá, mas não vai mexer com a posição do Bahia, né? Tem um jogo entre Cruzeiro e Cuiabá. Bom, então essa é a questão, mas vamos voltar a nossa notícia aqui. Espera aí que o computador travou um pouco, né? Mas vamos continuar, né? Vamos lá. Aqui o Bahia repete a menor pontuação após 7 jogos. 7 jogos. Ok. Com apenas 7 pontos ganhos, o Bahia atualmente tem apenas 2 pontos a mais do que o primeiro time do Z4. Né? Além disso, o início de campanha é o pior em termos de pontuação desde 2012. Nesse recorte do início do campeonato, o Esquadrão também registra exatamente a mesma campanha de 2003, quando a equipe teve o seu pior ano em uma Série A. Naquela edição, a equipe também venceu 2 partidas e empatou 1. Também é possível destacar que o início de trajetória tricolor neste ano tem pontuação inferior, inclusive aos últimos 2 anos em que o Bahia terminou o ano rebaixado. Levando em consideração esse dado, o Bahia atualmente tem aproveitamento inferior ao que é necessário para fugir de um Z4 e ainda mais distante de brigar por uma posição na parte alta. Isso considerando a proporção, né? Fazendo aí as contas, o Bahia de fato, né, proporcionalmente aí, digamos assim, se fosse fechar esse campeonato hoje, o Bahia estaria na 13ª posição, mas aí com um sério risco de ser rebaixado. Bom, olha só, já em 2019, vamos ver, aqui, a efeito de comparação, em 2021, a campanha tricolor com 11 pontos teve a melhor posição após 7 jogos. Em 2011, ficou em 7 jogos, já estava com 11 pontos após 7 jogos. Já em 2019, foi registrado o melhor início da história do Esquadrão nos pontos corridos, com 61% de aproveitamento. Então vamos lá, 2023, 7 rodadas, 7 pontos, 13º lugar antes do final da rodada, né? 2021, 11 pontos, em 5º lugar, em 7 rodadas. 2020, 11 pontos, em 7º lugar. Em 2019, 13 pontos, também em 7º lugar. Em 2018, 8 pontos em 15º lugar, né, já beirando aí a zona de rebaixamento, né? Em 2017, 10 pontos, mais 10 pontos em 6º lugar. Em 2014, 8 pontos em 12º lugar. Em 2013, 9 pontos em 11º lugar. Em 2012, 7 pontos em 15º lugar. E em 2011, 8 pontos em 13º lugar. 2003, 7 pontos em 20º lugar, entre 24 times. Na época tinha 24 times, né? Mas, claro, esses números aí, né? Essa retrospectiva aí dos inícios brasileiros do Bahia, que sirva de alerta também para que o Bahia possa melhorar. O Grupo City precisa perceber claramente isso, o Paiva precisa perceber também claramente isso, para que não dê com os burros na água, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Então, Bahia precisa melhorar bastante. Bahia, se tivesse ganhado, né, o jogo, estaria numa situação muito mais confortável, mas esse sim já foi. O importante agora como se diz, avaliar, perceber os erros e buscar melhor. Bom, o Cauri,
ele reclama dos gritos da torcida contra Paiva. No final do jogo, a torcida gritou burro, treinador burro, né? Cauri reclama de gritos contra Paiva, uma falta de respeito, ele diz, né? Meia vê falta de respeito da torcida em gritos de burro para o treinador. O Bahia ficou no 1-1 com o Goiás, em um jogo no qual chutou muitas vezes, mas acertou poucas na direção do gol adversário. Um dos titulares do Bahia no jogo, o meia Cauli, né, que também chamam de Cauli, né, inclusive o Mister Paiva, admitiu que o resultado passou longe do que era esperado e cobrou uma concentração para o time no momento de decidir as jogadas. São equipes que vêm para não perder, vêm para pontuar. No primeiro tempo, achei que não encontramos o jogo, o jeito de pressionar. No segundo tempo, encaixamos melhor, controlamos na maioria do tempo, criamos chances, mas faltou um pouco de concentração na finalização, no último passe. Temos que ser mais decisivos no último terço. Na partida, o técnico Renato Paiva foi alvo de gritos de burro direcionados pela torcida. Cauri discorda da atitude de quem se manifestou dessa forma. Isso aí é uma falta de respeito. São palavras que não precisam ser ditas. Os torcedores, depois de um jogo desses, estão talvez com a cabeça quente. Nós também, mas é o momento de se juntar. Para mim, isso não faz muito sentido. O próximo jogo do Bahia será no domingo 28 contra o Internacional em Porto Alegre. Bom, sobre essa fala do Cauri, eu discordo dele, porque a torcida precisa demonstrar sua insatisfação. A única coisa que eu não concordo em relação à torcida é quando ela vaia um jogador que não está bem. Aí, nesse caso, não ajuda de jeito nenhum, não é? É muito dolorido. Por exemplo, você tem o Chaves, que está jogando muito mal, né? A gente sabe que ele tem um potencial, ele fez 20 anos agora. O jogador, a gente percebe que ele não chegou no Brasil, como se diz, né? Ele tem uma timidez enorme, né? Tem alguma questão aí de psicológica, por exemplo, que ele, inclusive, não consegue vibrar muito, até quando o Bahia faz gol, né? Então, eu não concordo quando o Cauri diz que a torcida que não devia fazer isso. Bom, a gente está, digamos, o torcedor no calor da emoção, precisa demonstrar sua indignação. Eu só não concordo quando a torcida vaia o jogador na hora que ele está jogando. Mas nesse caso, tá, acho que vale a pena puxar a orelha do treinador Renato Paiva. Acho que sim, porque se não tiver essa reclamação, então ele vai naturalizar as coisas. Eu sei que o Paiva reconheceu os erros inclusive da forma como ele montou o esquema do jogo, né, no primeiro tempo, e fez uma ligeira correção no segundo tempo, mas não melhorou muito, porque colocar o Chaves, né, que foi um dos últimos, né, já no finalzinho, mas o Kaique e o Arthur Salles, na verdade, não fez muita coisa também não. Ele fez certo quando colocou o Acevedo, que aí conseguiu povoar melhor o meio de campo, ok? Então é isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias, como falei, nós temos novidades no nosso Esquadrão de Aço. E não esqueça de compartilhar e divulgar o nosso canal Arquibancada JMS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. E até o nosso próximo vídeo.